Trump colocou na fronteira da Venezuela um arsenal de destroyers, porta-aviões, aviões, exército, para encurtar a vida de um narcoterrorista, que é o Maduro, à frente de um narco-estado que se transformou a Venezuela. Mas o que transforma um país em um narco-estado? Qual porcentagem do país tem que estar dominado por facções criminosas para que ele seja considerado internacionalmente como um narco-estado? Lembrando, o narcotráfico não são apenas aquelas pessoas com fuzis andando em regiões, em áreas dominadas pelo PCC e Comando Vermelho. O narco-estado, ele tem juízes, ele tem deputados, ele tem vereadores, ele tem prefeitos, governadores, ministros do STF, tem procuradores, promotores, ele tem toda uma estrutura que ele vai produzindo ao longo do tempo. Eu tô te fazendo essa pergunta porque saiu uma notícia agora sobre o Brasil que até para mim, que sou um realista e reconheço que o Brasil tem sim braços do PCC e do Comando Vermelho em várias áreas da nossa nação, eu me assustei. Lembrando, nós estamos num governo onde o PT é próximo ao PCC e o Comando Vermelho. Vitória do Lula, PCC comemora, Comando Vermelho comemora, nos presídios a festa foi incontrolável. Eles andam em regiões dominadas pelo Comando Vermelho e pelo PCC sem pedir permissão. Flávio Dino, como ministro da Justiça, anda no meio desse pessoal sem pedir permissão, como se fosse parte do grupo. Ministérios do Lula recebem a rainha do tráfico como se fosse uma celebridade, ainda paga o avião para que ela vá até Brasília conversar com eles. O líder do PCC fala que prefere Lula ao Bolsonaro. Conversas interceptadas mostram que o PCC, líderes do PCC diziam que o diálogo com o PT é um diálogo cabuloso. Lula faz questão de tirar foto com um boné que é símbolo do comando que domina aquela região. Mas aí a pergunta: qual é a porcentagem de um país que tem que estar dominada pelo Comando Vermelho, pelo PCC, por facções criminosas, para se considerar que esse país é um narco-estado? Bom, eu não sei, mas eu acho, sinceramente, que 26% já começa a entrar no debate se é um narco-estado ou não. Território do crime. Brasil tem 26% da população vivendo sob regras de facções, maior índice da América Latina. Isso aqui, meus amigos, isso aqui é resultado do PT, da esquerda e do STF. Lembra quando eles proibiram ações policiais em áreas dominadas pelo narcotráfico como se fosse uma questão social? De acordo com o estudo, pelo menos 50,6 milhões de pessoas vivem sob regras de facções. O que isso quer dizer? São pessoas que vivem numa região onde quem manda ali não é o Estado brasileiro, mas é o narco-estado, são os traficantes. Eles impõem as suas regras, as suas leis, como nesse caso aqui, ó, proibido câmera, a pessoa proibido colocar foto do Bolsonaro, é proibido pedir voto para o Bolsonaro. Essas regiões são regiões dominadas pelo narcotráfico. O Brasil é, com folga, o país da América Latina com o maior percentual da população vivendo sob as regras impostas por grupos criminosos. É o que revela o estudo Governança Criminal na América Latina, Prevalência e Correlatos, elaborado por 4 pesquisadores de universidades americanas, publicado na última semana pela Cambridge University Press. Os dados mostram que de 50,6 e 61,6 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população do país, estão submetidos à chamada governança criminal, conjunto de regras impostas aos moradores por uma organização que controla aquele território. As análises foram obtidas com base na edição de 2020 da pesquisa Latinobarômetro, levantamento realizado por uma organização chilena que faz atualmente pesquisas de opinião em 18 países da América Latina. Os pesquisadores estimam que entre 77 e 101 milhões de pessoas na região, ou 14% da população dessas nações, vivem sob governança criminal. Depois do Brasil vem Costa Rica com 16%. El Salvador, que era em torno de 80%, hoje é 9%. E o Brasil tem 26%. 26% do povo brasileiro vive debaixo da mão do narcotráfico, da mão de facção criminosa. Imagine isso. Como que nós chegamos nesse buraco, gente? Anos de PT. Anos de PT. Um STF que solta criminoso, solta traficante e prende senhorinha com a Bíblia na mão. Isso é vergonhoso.
Nós estamos indo em direção à Venezuela mesmo. E vamos falar a verdade, pode até vir processo, mas todo o narcotráfico do Brasil apoia o Lula e mata quem faz campanha para Bolsonaro. Não se esqueçam, que eu não posso nem postar aqui, porque senão derruba o canal, mas os vídeos de pessoas sendo espancadas, executadas, chicoteadas por fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. Como que tem gente que vota no Lula, meu Deus do céu? Como que uma pessoa vota num cara ou apoia uma pessoa que 85% dos criminosos em presídios celebram a vitória dele? Eu não consigo entender. Como que alguém pode apoiar um cara desse?